A deficiência de se localizar diante da realidade do mundo, enfim, é um sinal de problema mental. Um dos principais, porque nesse estado o sujeito se encontra desorientado. Mas é evidente que essa desorientação não é da mesma forma para todo mundo. Tem pessoas que vão se encontrar mais e outras menos desorientadas diante da realidade. E a realidade nos seus vários aspectos. A realidade da família, a realidade da escola, a realidade da convivência social, dos amigos, a realidade social e por aí vai. Todos nós, convivemos com várias realidades e precisamos de recursos diferentes para lidar com cada uma. Tanto é que a gente encontra, tanto é que existem pessoas que têm uma facilidade enorme de lidar com a realidade do trabalho e muito pouco com a realidade da convivência com a família, por exemplo, né? As variações em torno disso são enormes. E nós precisamos saber disso, principalmente a pessoa que está envolvida com essa dificuldade. Evidentemente que tem pessoas que conseguem lidar medianamente com o ambiente familiar, onde ele vive, lidar medianamente com o trabalho, com a sua carreira profissional e não consegue lidar muito bem com a sua própria vida afetiva, sobretudo nas suas relações mais íntimas, ou lidar com a sua sexualidade e daí por diante. Como disse, as variações são enormes. Tem pessoas que nascem como que especializadas para lidar com as demandas escolares e por isso mesmo são bons alunos e se dão muito bem na escola, o que não quer dizer que essa pessoa que é um bom aluno seja um bom escritor, ou um grande matemático, ou um bom pai, ou um bom amante, por aí vai. No âmbito do sofrimento, a mesma coisa, né? Tem pessoas que sofrem horrores diante das exigências escolares e tem pessoas que lidam bem com isso. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme e quase não sofrem na convivência com as suas relações afetivas, na convivência com a sua sexualidade e, no entanto, vamos encontrar pessoas que convivem mal e sofrem horrores na sua relação com a própria sexualidade e com a sexualidade do outro também. Mas é preciso reconhecer que o mundo atual se tornou um mundo mais fácil de ser vivido. E nesse aspecto,
não podemos nos queixar. O que não quer dizer que as pessoas de hoje são mais saudáveis do que as pessoas de ontem ou de antigamente. Claro que isso envolve uma série de questões que precisam ser levadas em conta. Mas aquele sofrimento que a natureza nos impunha há tempos atrás, e eu me lembro disso, no sofrimento de sair de uma cidade e não saber que vai chegar na outra, que vai poder chegar na outra, ou que vai poder chegar no dia naquela outra. Não. As dificuldades vividas há tempos atrás, são em muitos aspectos muitos maiores. Eu me refiro a dificuldades naturais, muito maiores do que as dificuldades com as quais nós vivemos. Por exemplo, antigamente, uma febre, uma gripe ou uma doença infecciosa qualquer era suficiente para matar uma pessoa. Nós temos o exemplo daquela personagem de essas mulheres, eu não me lembro muito bem qual o nome do filme, que no século XVIII morreu de escarlatina ou de febre tifoide. Quer dizer, hoje ninguém morre de escarlatina, nem de febre tifoide, como não morre de varíola, de lepra, de tuberculose e por aí vai. Não, hoje as pessoas estão livres de uma série de doenças. E a própria doença era um motivo de sofrimento muito grande. A humanidade está livre dos sofrimentos provocados por inúmeras doenças. Então, a gente supõe que a humanidade, desse ponto de vista, vive melhor ou pode perceber que vive melhor. Mas essa questão de perceber que vive melhor é algo muito complicado vamos dizer assim, pelas propriedades mentais do indivíduo. Por exemplo, existem diferenças enormes, eu quero lembrar, de sofrimento de uma pessoa para outra que enfrenta a mesma doença. Tem pessoas que enfrentam uma doença como a febre tifoide com muito mais sofrimento do que outras. E por aí vai. Mas o que eu gostaria de deixar claro que, do ponto de vista das questões humanas que envolvem a realidade externa, nós estamos em melhores condições de vida do que nossos antepassados. Isso não é difícil de perceber. Mas uma coisa é lidar com a realidade e outra coisa é o como cada um lida com a realidade. Claro que existem muitas pessoas
que não usufrui quase nada dos benefícios que essa realidade pode oferecer a ele, não em função da ausência de recursos materiais, mas em função da ausência ou da falta de recursos mentais. Ninguém é feliz do mesmo jeito diante das mesmas dificuldades, como ninguém sofre do mesmo jeito diante das mesmas dificuldades e nem diante das mesmas facilidades. Existem em cada um modos diferentes de sofrer, não só em relação à diferença do sofrimento, mas em relação à intensidade do sofrimento. Por exemplo, tem pessoas que vão sofrer intensamente diante da obrigação de ficar em casa por estar infectado com Covid em relação a outras pessoas. Tem pessoas que vão enfrentar essa dificuldade, essa obrigação de ficar em casa de um modo muito menos estressante e doloroso do que outras. E como é que isso se dá? Isso se dá no âmbito da formação psíquica do sujeito. Tem pessoas que elegem, eu estou falando de uma forma generalizada, que elege o sofrimento como vivência privilegiada. Ou tem pessoas que sofrem por tudo, ou que pelo menos não conseguem não sofrer por nada. Eu posso citar como exemplo uma pessoa deprimida. Podemos oferecer, a depressão é muito variada de pessoa para pessoa, mas existem casos que podemos oferecer ao deprimido o melhor prato, a melhor viagem, a maior facilidade, no entanto, ele não se sentir confortável e não se sentir bem diante dessas facilidades oferecidas. Isso porque o ser humano é um sujeito complexo. Ele não se comporta diante da vida do mesmo modo que se comporta um animal. Um animal é muito previsível, é muito mais previsível nas suas reações diante dos problemas que ele tem que enfrentar do que o ser humano, mesmo porque para o ser humano tem como acréscimo, além dos problemas físicos e materiais que ele tem que enfrentar durante a vida, ele tem problemas relacionais. E esses problemas relacionais envolvem o tipo de psiquismo, de mentalidade que ele possui, com a qual ele pode contar ou não para enfrentar determinados problemas ou determinadas dificuldades. Por exemplo, temos pessoas que não são supridas de muitas qualidades para lidar com um relacionamento afetivo, né? Tem pessoas que têm mais facilidades, ou então
tem pessoas que têm uma facilidade enorme de lidar com problemas matemáticos. E existem pessoas que, mesmo sendo alguém que tem facilidade para lidar com problemas matemáticos, não usufrui subjetivamente disso. Ou seja, não desenvolvem nenhum contentamento e satisfação. Ele pode ter todas as habilidades para lidar com a matemática, mas não se sentir satisfeito com essa habilidade que ele efetivamente possui. Isso nos revela um ser humano altamente complexo, com o qual nós estamos tomando conhecimento, do qual nós estamos tomando conhecimento mais recentemente. A grande contribuição para o conhecimento da complexidade do psiquismo humano foi a descoberta da psicanálise feita por Freud no início do século XX. Evidentemente que sinais dessa complexidade já estavam registrados, mas de modo esparso em muitas obras da literatura humana, né? Mas o que o Freud fez foi organizar esse conhecimento através dos conceitos, das ideias e da teoria que ele pôde desenvolver. Isso quer dizer que a teoria psicanalítica que Freud desenvolveu e aqueles que vieram depois dele desenvolveram, nos diz tudo a respeito do ser humano? Não. Claro que a psicanálise é insuficiente para entender uma série de aspectos do ser humano. Mas o que precisa ficar registrado é que a humanidade está entrando no que eu chamaria de era do psiquismo. E eu falo isso de uma forma bastante resumida. Tá? Sabe por quê? Porque ele está livre de uma quantidade enorme de pendências que ele tinha que enfrentar ao longo da vida e hoje não tem mais. Então, o ser humano, hoje, às custas do progresso do capitalismo, que o capitalismo nos oferece, ele está livre de uma série de problemas que o afligiam a vida inteira. A começar do ato de sair de casa, a começar do ato de acender a luz. Quer dizer, era uma dificuldade tremenda antes da energia elétrica, o simples ato de acender uma luz na noite. Né? Ele tinha que ter querosene em casa, ele tinha que ter uma lamparina, ele tinha que ter uma vela, etc. Hoje, ele faz isso com uma facilidade muito grande. Eu estou falando de obviedades que todos nós conhecemos. E essas facilidades estão aumentando a cada dia. Nós sabemos, por exemplo, que daqui a alguns anos, é a previsão que se faz, nós não vamos precisar nem se dar ao trabalho de dirigir um automóvel. Vai existir uma máquina dentro do automóvel que vai poder dirigir para nós.
Bom, isso é uma facilidade. Isso representa o que, no final das contas? Tempo livre. As pessoas vão ter tempo livre. Aquela viagem que a humanidade ou as pessoas levavam um mês para ir de Goiás até São Paulo, hoje ele demora 1 hora e 15 e vai diminuir. Isso quer dizer que nós vamos ter muito, e o que? Tempo livre. E o que a gente vai fazer disso? Daí o fato de que na existência do tempo livre, nós vamos ter que lidar com muito mais proximidade com os problemas do nosso psiquismo, com os problemas da nossa mente. A gente não tinha tempo de lidar com os problemas mentais porque estávamos afogados em outros problemas do cotidiano que a gente tinha que enfrentar e que nos tomava um enorme tempo, né? Uma febre resultante de uma doença hoje curável permanecia dentro da gente durante muito tempo. Uma lesão na pele causada por uma doença chamada lepra acompanhava a vida das pessoas durante muito tempo. Uma tuberculose comprometia anos e anos da vida de uma pessoa quando não matava logo de cara. Quer dizer, isso quer dizer que esse tempo livre, eu diria que esse é o grande desafio da humanidade. O que nós vamos fazer do nosso tempo livre? Tudo bem, tem pessoas que conseguem viajar, por exemplo, né? Tem recursos pessoais e o que a gente sabe é que existem uma quantidade cada vez maior de pessoas que possuem recursos materiais. Então, essas pessoas que possuem recursos materiais podem viajar, mas depois de viajar, o que a gente faz? Na calada da noite, uma hora a gente vai ter que voltar para casa e a gente vai ter que enfrentar a solidão da nossa convivência com nós mesmos. E o que a gente vai fazer disso? Cabe a cada um começar a se organizar para lidar com esse enorme desafio. Por quê? Porque nós vamos lidar com a parte silenciosa, com a parte invisível da nossa natureza. Lidar com a parte visível da natureza, claro que é muito mais fácil, com todas as dificuldades que elas representam, evidentemente. Quer dizer, o ser humano levou 10 mil anos, sei lá, milhões de anos, para chegar ao estágio de poder voar, por exemplo. Então, foi difícil tudo isso. Houveram muitos atropelos, inclusive aqueles atropelos que o próprio homem criava em função do seu psiquismo perturbado. Quanto de tempo, por exemplo, a humanidade perdeu em guerras, fazendo guerras, porque para ele era importante aquilo. Quem sabe a gente possa
fazer um levantamento da vida urbana para nos orientar melhor, não só em relação à realidade externa, ao mundo externo, como em relação à nossa realidade interna. E quanto a isso, eu posso afirmar com toda a segurança que essa é a parte mais difícil e complicada desse elemento, dessa figura chamada ser humano. Bom, meu nome é Amaury Oliveira Tavares, trabalho na área da psicanálise e psiquiatria há cerca de 50 anos. Muito obrigado e até a próxima.